A todos os que chegaram a este vídeo, a nossa mais profunda gratidão por acessarem o nosso canal. Sejam todos agraciados com a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus. Hoje iremos abordar um tema bastante significativo a respeito de um importante relato contido no livro dos Hebreus. É desconhecida e ainda não há nenhuma unanimidade sobre a autoria do livro dos Hebreus, mas também é unânime a afirmação sobre quão inspiradora e motivacional é esta obra que nos foi deixada por este desconhecido autor. E é hoje que iremos abordar este tema tão importante sobre o exercício da fé na vida dos cristãos. E se você gosta de temas como estes, exercite o seu like da fé. Assim, você nos ajuda a aumentar significativamente o alcance do canal. Há uma galeria na Bíblia na qual foram inseridos apenas aqueles que efetivamente demonstraram uma fé sincera em Deus e em suas santas promessas. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, realça de modo direto e indireto determinadas figuras ao fazer um tratado sobre a verdadeira fé. Esta relação ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. Indivíduos destacados nesta galeria mencionada em Hebreus 11 abordam notáveis exemplos de devoção do Antigo Testamento. Como anteriormente mencionado, o autor sagrado destacou de modo explícito alguns nomes, enquanto outros são abordados de forma mais generalizada. A Galeria dos Heróis da Fé engloba tanto homens como mulheres que ficaram conhecidos como os pioneiros da fé. O filho de Adão e Eva é o que inaugura esta coleção dos campeões da fé. Por meio da fé, Abel ofereceu um sacrifício de maior mérito que o seu irmão Caim, alcançando a aprovação divina. Isto acabou por lhe custar a própria vida, mas também o destacou como a primeira pessoa retratada nas Escrituras como justa, vivendo pela sua fé. Enoque foi um indivíduo que viveu em um tempo remoto da história humana, antes mesmo do dilúvio. Pela fé, Enoque recebeu testemunho de ter agradado a Deus e foi transladado, evitando passar pela morte. Enoque e o profeta Elias, a propósito, foram os únicos a não experimentarem a morte. Noé foi instruído diretamente por Deus para construir uma arca. Foi avisado pelo Senhor a respeito do dilúvio iminente, que foi resultado da corrupção humana. Noé, apesar da aparente insensatez perante os olhos de seus contemporâneos, demonstrou confiança inabalável nas circunstâncias ainda invisíveis. Com sua fé, ele construiu a arca e sobreviveu ao dilúvio, juntamente com sua família. Vejamos agora alguns protagonistas da fé durante o período patriarcal. Começando então por Abraão. O eminente patriarca do povo de Israel representa um notável modelo de genuína fé no Senhor. Ele verdadeiramente confiou nas promessas divinas. Por isso, deixou a sua terra e a casa de seus pais, sem conhecer o seu destino final. Mais tarde, fixou-se na terra prometida, mas não como um herdeiro, e sim como um forasteiro. Abraão compreendia que a promessa de Deus não se limitava a uma terra neste mundo apenas, mas, sobretudo, a uma pátria celestial. Abraão ainda confiou na promessa de um descendente, mesmo diante de sua idade avançada e da esterilidade da sua esposa. Posteriormente, quando testado por Deus, Abraão não hesitou em oferecer o próprio filho como sacrifício. A sua fé nas promessas de Deus era tão sólida a ponto de ele acreditar que Deus iria ressuscitar Isaque dos mortos. Quanto a Sara, a esposa de Abraão, esta era estéril. Quando Deus lhe prometeu um filho, Sara estava numa idade avançada. Apesar de ter ultrapassado os 90 anos,
Sara recebeu a dádiva da maternidade pela fé no Senhor. Nasceu então Isaque, o filho de Abraão e Sara, e herdeiro da mesma promessa. Pela fé, Isaque abençoou seus filhos com referência a eventos que ainda aconteceriam no futuro. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. O relato em Hebreus realça que foi através da fé que Jacó abençoou seu filho José, declarando que o menor prevaleceria sobre o maior. Nasceu então o sonhador José, filho de Jacó, que viria a ser no futuro o governador do Egito. Em seu leito de morte, José fez menção à promessa da libertação do povo do Egito, feita por Deus a seu bisavô. Assim, pela fé, José ordenou que os seus restos mortais fossem transportados do Egito para a terra prometida. Ele verdadeiramente acreditou no invisível. Continuamos com Moisés, o grandioso legislador de Israel. Foi escolhido por Deus para liderar os israelitas durante o êxodo do Egito. O autor de Hebreus salienta que, por intermédio da fé, Moisés rejeitou as riquezas do Egito, escolhendo sofrer com o povo de Deus ao invés de gozar dos prazeres efêmeros do pecado. E mais tarde, pela fé, Moisés instituiu a Páscoa e conduziu os israelitas através do Mar Vermelho. Baseados no exemplo de Moisés, podemos ainda inserir seus pais na galeria dos heróis da fé, embora não de forma nominativa. Pela fé, ainda no Egito, eles não temeram ao decreto de Faraó, que ordenava a morte de todos os bebês hebreus, entre os quais estaria o próprio Moisés. Houve ainda Raabe, uma prostituta cananeia que habitava em Jericó. Pela fé, Raabe protegeu os espiões israelitas e não foi destruída junto com os demais moradores na tomada da cidade. Ela foi justificada e tornou-se em uma das antepassadas de Jesus Cristo. Posteriormente a Raabe, o autor sagrado menciona ainda uma série de nomes que desempenharam papéis significativos no intervalo entre os juízes e a monarquia de Israel, como Gideão, por exemplo, um juiz de Israel levantado por Deus para libertar o povo das mãos dos midianitas. Ele enfrentou o exército inimigo com apenas 300 homens. Vejamos também Baraque, outro líder israelita que foi orientado e incentivado por Débora para livrar as tribos do norte de Israel da opressão do rei Hazor. Falaremos agora sobre o famoso Sansão, conhecido pela sua formidável força. Sob a influência do Espírito de Deus, Sansão realizou façanhas extraordinárias, mesmo apesar de seus pecados, uma vez que em seus últimos momentos de vida acreditou na benevolência e misericórdia de Deus, clamando por um último auxílio do Senhor. Pôde então vingar o nome de Deus e livrar o povo de Israel das mãos de seus opressores. Jefté foi o 8º juiz de Israel. Ele liderou a libertação dos israelitas da opressão amonita, que já durava 18 anos. Temos ainda o grande rei Davi, o mais eminente rei da história de Israel. Inspirado pelo Espírito do Senhor, Davi realizou feitos magníficos e, pela fé, esperou a vinda do Messias, professando sua crença em seus salmos messiânicos. Temos ainda o grande profeta Samuel, o último juiz de Israel, porém o primeiro de um importante período profético. Com uma fé inabalável em Deus e uma obediência sistemática ao Senhor, foi ele quem ungiu os primeiros reis de Israel. Numerosos outros indivíduos são mencionados na galeria dos heróis da fé, embora alguns de modo indireto. Através de seus atos, é possível lembrar de certos nomes que provavelmente o autor teria em mente ao escrever o livro dos Hebreus. Um exemplo é Josué, o líder de Israel durante a conquista de Canaã. Não se pode ignorar Josué ao narrar a queda das muralhas de Jericó.
Josué também se enquadra entre aqueles que subjugaram grandes reinos. Podemos continuar com outros exemplos que poderiam ser incluídos na galeria dos heróis da fé, com base nas descrições de seus notáveis feitos. Muitas pessoas poderiam ser mencionadas aqui. Essas pessoas agiram com justiça, não porque eram perfeitas ou dignas por si mesmas, mas porque depositavam uma confiança extraordinária no Senhor. Como exemplo, podemos citar Jó. A Bíblia o descreve como um homem justo e temente a Deus. Muitas pessoas acreditaram fielmente nas promessas de Deus durante o Antigo Testamento, como o exemplo Ana, que era estéril e, pela fé, tornou-se mãe. Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos verdadeiros nomes eram Ananias, Misael e Azarias, foram lançados vivos em uma fornalha ardente e, pela fé, saíram da fornalha ilesos. Eles são, sem dúvida, contados entre os heróis da fé. O autor do livro de Hebreus fala ainda de pessoas que escaparam da morte à espada, que retiraram força da fraqueza, tornaram-se fortes na guerra e puseram em fuga exércitos grandiosos. Muitos juízes e reis de Israel se encaixam nessas descrições. O autor menciona mulheres que, pela fé, viram seus mortos serem ressuscitados. Aqui podemos mencionar as mulheres cujos filhos foram ressuscitados durante o ministério dos profetas Elias e Eliseu, mencionando ainda os milagres realizados pelas mãos do próprio Cristo. O livro de Hebreus não se limita a destacar apenas os grandes sucessos que homens do passado alcançaram por meio da fé. Ele também menciona grandes sofrimentos que, pela mesma fé, pessoas tementes a Deus suportaram. O profeta Elias é um exemplo de alguém que vagou pelos desertos, montes, cavernas e grutas, em solidão e angústia, por causa de sua fé. O profeta Jeremias é outro exemplo de alguém que sofreu durante um período de apostasia da nação por ser fiel a Deus. A Galeria dos Campeões da Fé é uma lista exaustiva, mas muito instrutiva. O próprio autor de Hebreus reconhece que existem tantos exemplos de heróis da fé que seria impossível listá-los todos. No entanto, todas essas pessoas partilhavam a característica de terem sido declaradas justas por Deus, ou seja, tinham um bom testemunho diante dele. Esta justificação, porém, não estava baseada nas suas ações, mas única e exclusivamente em sua fé. Isso fica claro quando percebemos que a Bíblia destaca abertamente as fraquezas e erros de todos os listados na galeria dos heróis da fé. Nenhum deles era perfeito e, portanto, nenhum deles podia agradar a Deus com as suas próprias atitudes. Então, como eles puderam ser considerados heróis da fé? A resposta está no maior de todos os heróis da fé mencionados pelo autor de Hebreus, Jesus Cristo. A fé genuína que os heróis do Antigo Testamento demonstraram estava ancorada no Messias, que estava por vir. Os heróis da fé do passado completaram as suas jornadas e hoje são um exército de testemunhas a nos orientar e nos encorajar através de seus exemplos. No entanto, o relato de Hebreus enfatiza que o nosso Senhor Jesus Cristo é o supremo exemplo da fé. Ele suportou a cruz para salvar o seu povo e agora está assentado à direita do trono de Deus. Ele é o grande herói da fé, ou o único que pode ser chamado de autor e consumador da fé. Através da justiça e méritos de Cristo, homens tão imperfeitos e indignos puderam encontrar graça diante de Deus. Portanto, o autor de Hebreus conclui a sua coleção dos campeões da fé, exortando os seus leitores a fixarem o olhar firmemente em Cristo Jesus. E quanto a você? Quanto pôde absorver e quais lições conseguiu observar neste relato sobre a galeria dos heróis da fé? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nos ajude compartilhando este vídeo com alguém que se inspira nos atos e palavras dos incontáveis heróis da fé. Deixando também o seu like, você ainda nos ajuda aumentando a relevância do canal. E já que chegou até aqui, considere se inscrever.
não esquecendo de ativar o sininho das notificações. Assim, a plataforma irá te avisar quando houver conteúdo novo. Agradecemos profundamente por assistir até aqui e jamais se esqueça, mesmo diante da incredulidade, as palavras continuam sendo uma inimaginável fonte de poder. Paz.